Abramos nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós estamos nesse capítulo de número 3, onde nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, que faz com relação com o tema central, que temos as evidências de uma verdadeira conversão. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Depois dessa leitura eu vou pedir para o pastor Amaury Santos, leve a Deus com uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que entendamos a sua palavra de forma clara e aplicarmos nas nossas vidas. Portanto, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revertistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem bárbaro, melhor dizendo, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui a nossa oração. Pastor Amaury, ore por nós, por gentileza. Amém. Obrigado, pastor. Podeis assentar-se. Então, irmãos, deixa aqui me fazer a recapitulação. Quarta-feira passada nós não tivemos a mensagem porque preferimos orar com os jovens. Nós fizemos somente o pequeno devocional. Coloca aí, Igor. Deixa eu passar aqui o número do slide. Tu me coloca aí o slide de número 586. Para nós fazermos essa recapitulação. Então nós estamos no tema central
central, que é as evidências de uma verdadeira conversão, onde nós temos como texto Colossenses capítulo 3, foi os versículos que nós lemos, foi do versículo 1 ao versículo de número 11. Dentro desse tema central, nós temos 3 subtemas, onde 2 nós já meditamos, que o primeiro foi evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as da terra. Paulo vai dizer no versículo de número 1, versículo número 4, ele vai dizer: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde vive Cristo assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O segundo subtema, nós evidenciamos a verdadeira salvação quando nós mortificamos nossa natureza terrena. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 5, quando ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E Paulo vai dizer no versículo de número 6: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo no versículo de número 7, ele vai dizer: ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Então, quando nós evidenciamos a verdadeira salvação, nós vamos mortificar essa natureza terrena e vamos pensar e buscar as coisas lá do alto. Nós estamos no terceiro subtema, que é evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo, que a partir de agora nós vamos meditar. Passando aí, então, quarta-feira retrasada, quarta-feira não teve, nós estávamos nesse segundo subtema. O apóstolo Paulo, ele abordou aqui 3 sublimes verdades. Primeiro, nós devemos andar com a nossa certidão de óbito no nosso bolso. Quando o pecado chegar nas nossas vidas, nós vamos tirar do nosso bolso a certidão de óbito e dizer: pecado, eu já estou morto para você, não me pertence mais. E também nós aprendemos que devemos saber para quais coisas nós estamos mortos. Esses pecados não são mais compatíveis com a nossa vida que temos em Cristo, não faz mais parte da nossa natureza. E que pecados são esses? Paulo aqui nos trouxe aqui 3 pecados: pecados morais, prostituição, impureza, lasciva, estão diretamente ligados aos pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluído. Então, esses pecados são os pecados morais que não devem fazer mais parte das nossas vidas. Se fizer parte da nossa vida, nós vamos evidenciar que nós ainda não somos salvos. Segundo, que pecados são esses? Pecados sociais, onde ele vai dizer no versículo de número 5, desejo maligno e avareza. Falam de desejar o mal para os outros e de desejar o que é dos outros. Ou seja, quando nós desejamos, praticamos ou também queremos as coisas dos outros, nós estamos enquadrados nesses pecados, que é desejo maligno e avareza. Passando aí, foi o segundo, esse é o terceiro. Devemos nos despojar das vestimentas velhas. Devemos despojar-nos da vestimenta da velha vida e deixá-los na sepultura. Então, Paulo nos falou de 2 categorias de pecados, que está no versículo de número 3 ao versículo de número 8. Primeiro, pecados ligados ao temperamento. Aí nós aprendemos que esses pecados ligados ao temperamento, Paulo mencionou 3 pecados, que é ira, indignação e maldade. Esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Eu disse para os irmãos que diferente
em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 22, que é o fruto do Espírito, esses aí não são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Passando aí. E também os pecados ligados sobre a língua, está no versículo 8 e versículo 9. Paulo vai dizer 3 pecados: maledicência, que é falar mal um dos outros, que é difamar os outros irmãos; linguagem obscena, que é aquela linguagem que o crente tem, onde sai da sua boca palavrão, algo que não seja verdade, palavras obscenas que não edificam. E mentira, né? Ele vai dizer que todos esses pecados são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da língua. Ok? Passa aí, Lohan. Eu acho que é até aí. Ok, então a partir desse momento nós iremos para o terceiro subtema, que está no versículo de número 10 ao versículo de número 11. Evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Paulo vai dizer no versículo de número 10, olhe para a sua Bíblia, ele vai dizer: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Paulo aqui ele vai mencionar para nós 4 verdades benditas aqui nesse texto. Então, em primeiro lugar, quando é que nós vamos evidenciar nossa verdadeira conversão? Quando nos revestimos de Cristo. Então ele vai dizer, em primeiro lugar, porque o velho homem morreu, o novo homem deve estar no controle. Só mais uma vez, versículo de número 10. O que Paulo está dizendo? Que o velho homem morreu. Não é assim que 2 Coríntios 5,17, o que diz? E se assim alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então Paulo, no versículo do número 10, ele vai dizer assim, ó: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que o velho homem, ele já morreu. Versículo de número 5, versículo de número 3, do capítulo de número 3, ele vai dizer: porque morrestes. Paulo está dizendo que o nosso velho homem, ele já morreu. E Paulo está nos dizendo que o novo homem, o qual no versículo de número 10, ele vai dizer: e vos revestiste do novo homem. Esse novo homem, ele precisa estar no controle da nossa vida. Por quê? Porque quando nós vivemos em Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Quando nós vivemos em Cristo, nós já morremos para as coisas do mundo. Quando nós vivemos em Cristo, nós estamos despojando a nossa velha vestimenta e nos revestindo de uma nova vestimenta. Então Paulo está dizendo que esse homem, o novo homem, ele deve estar no controle da nossa vida. Por quê? Porque o velho homem, ele já foi sepultado, né? Lembra lá do atestado de óbito? Nós estamos com o nosso atestado de óbito, né? Quando o pecado chegar, vamos puxar esse atestado de óbito e dizer: olha, nós já morremos. Onde é que está esse homem? Ele está sepultado, ele está na sepultura. E o novo homem, agora ele está no controle da nossa vida. Por isso que vocês, se olharem aí para o Data Show, eu fiz isso para vocês olharem, tá bom, irmão? Não fique de cabeça baixa não, que
porque me dá um trabalho de fazer isso, tá? Então não fique de cara. E coloco aqui para os irmãos terem a claridade melhor. Então ele vai dizer assim, que o verbo revestiste está no particípio presente, significando que nós somos constantemente renovados. O que ele está nos dizendo? Que a cada dia que passa, nós vamos se renovando mais. Lembra do versículo 10? Ele vai dizer, e vos revestistes, e vos se renovar do velho homem, ou melhor dizendo, do novo homem que se refaz. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que no ato da salvação, nos conduz ao processo da santificação. E aqui nós estamos aprendendo a santificação progressiva. A cada dia que passa, eu vou me santificando mais. A cada dia que passa, eu vou me santificando mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Então vou me santificando. Então ele está dizendo que em Cristo nós recebemos um novo coração. Nosso coração era um coração de pedra e recebemos uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Então vocês estão entendendo aí que tudo está se renovando? Por isso que quando nós evidenciarmos a nossa salvação, nós precisamos evidenciar que nós estamos nos revestindo de Cristo. Então eu quero compartilhar com vocês Jeremias, capítulo de número 31, para dizer para os irmãos que o profeta Jeremias é uma profecia. Ele profetizou que Deus nos daria uma nova aliança, que Deus imprimiria suas leis no nosso coração. Vamos lá para esse texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e 34. Vamos fazer uma leitura responsiva, irmão? Hoje não dá de passar não, né? Não dá de passar aqui na tela não, tá? Então precisa abrir a Bíblia. Jeremias, só está o endereço aí, que é Jeremias 31, versículo 31 a 34. Vamos fazer uma leitura responsiva, vamos lá? 2, 3, 2, 1. Eis aí 20 dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não houve aliança sem Cristo com seus pais, no dia em que os reuni pela mão, para tirar a terra do Egito, e quando eles anularam a minha aliança, não obstante eu fazer desposar, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente instituirei as minhas leis, também no coração dos seus. Eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu irmão, nem cada um ao seu irmão. Conhece o Senhor, porque todos te conhecerão. Eles verão a terra deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais lembrarei. Ok, então o que o profeta Jeremias ele profetizou? Que Deus ele faria uma nova aliança, como fez com o povo de Israel. Também Deus ele fez conosco. Ele imprimiria as suas leis nos nossos corações. Então aqui nós temos uma profecia que já foi cumprida em nós. Quando Jesus Cristo veio, o qual ele vai dizer que ele é a nova aliança no seu sangue. Então Jesus Cristo ele fez uma nova aliança conosco. Então o que ele está dizendo? Que quando nós nos revestimos de Cristo, quando nós deixarmos esse velho homem e o novo homem está no controle das nossas vidas, é isso que acontece. Corroborando com esse texto, vamos lá para
para Ezequiel, folheie sua Bíblia mais para frente um pouco. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, e depois nós vamos ver o capítulo 18, versículo 31. Nesse caso aqui de Ezequiel, Deus ele tiraria o coração de pedra, que nós estávamos com esse coração, e colocaria um coração de carne. Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 19. Depois, capítulo 18, versículo 31. Amém? Dar-lhe-ei um coração, ou melhor dizendo, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Isso já cumpriu em nós, sim ou não? Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Olha o que aqui diz o capítulo de número 18, versículo 31, para corroborar com isso. 18, 31, amém? Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Isso aqui também já cumpriu em nós. Então, o que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que o novo homem, o nosso novo coração que foi transformado, que foi quebrado, é ele que deve criar, ou melhor dizendo, é ele que deve controlar a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele declarou em João 3, vamos lá para esse texto, João 3, capítulo de número 3, e depois o versículo, João 3, versículo 3, e depois o versículo de número 11, para dizer para nós que nós já nascemos de novo, quando nós evidenciamos, nos revestimos de Cristo, e quando o novo homem está no controle das nossas vidas. João capítulo 3, versículo 3, depois o versículo de número 5. Ele vai dizer: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não tiver outro coração, ele vai dizer, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? É que a pessoa, ela precisa nascer de novo, qual nós já sabemos esse texto, e esse nascer de novo é evidenciar uma verdadeira salvação. Esse nascer de novo é se revestir de Cristo. Esse nascer de novo é deixar o novo homem controlar a nossa vida. Sabe por quê? Pedro vai dizer em 1 Pedro que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Amém? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, né? Nós aprendemos que a palavra de Deus, isso nós já aprendemos na escola bíblica dominical. Os alunos da escola bíblica dominical vão lembrar disso que eu vou falar agora, né? Que a palavra de Deus, ela representa uma semente, e essa semente ela foi lançada nos nossos corações quando alguém pregou para nós. Só que essa semente, ela não foi uma semente corruptível.
né? Mas uma semente incorruptível, qual ele vai dizer assim: mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então o que ele está dizendo? Que essa semente foi lançada, uma semente incorruptível, sem pecado, sem impureza, e nos transformou. E se essa semente que nos transformou, nós vamos evidenciar que nós temos a verdadeira salvação. Nós vamos evidenciar que nós estamos nos revestindo de Cristo. Nós vamos evidenciar que o novo homem ele está no controle das nossas vidas. Então Paulo está dizendo para nós: quando nós evidenciarmos a verdadeira salvação, é quando nos revestimos de Cristo. Irmãos, a aplicação é para as nossas vidas. Qual é a aplicação que nós tiramos aqui desse versículo de número 10? Primeira pergunta: nós estamos nos revestindo de Cristo? Nós estamos nos revestindo de Cristo? Como é que é se revestir de Cristo? Como é que eu me revisto de Cristo? Quando nós lemos a palavra de Deus, né? Mais uma vez vai a orientação, vai o conselho, né? Como nós vimos aqui na escola bíblica dominical. Irmão, não dá um capítulo lido. Teve uma que disse que eu não li nenhum capítulo. A gente precisa pensar, irmãos, não dá. Nós temos 7 dias na semana. A pessoa lê um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, não dá. A pergunta é: nós estamos nos revestindo de Cristo? Será que nós temos essa verdadeira salvação em Cristo Jesus? Porque, irmãos, nós lemos aqui que Deus, Ele imprimiu, Ele fez uma nova aliança. Deus, Ele imprimiu as suas leis nos nossos corações. Deus, Ele tirou o coração de pedra, aquilo que estávamos fazendo, e colocou um coração de carne, um coração revestido de Deus. E quem é que está controlando a nossa vida? Irmãos, eu olho para o crente sem medo de errar. Eu vejo não o novo homem controlando a sua vida. Eu vejo ainda o velho homem controlando a sua vida. Quando não lê a Bíblia, quando não ora, quando não dá importância ao culto de doutrina e oração. Irmãos, isso é sério. A palavra do Senhor diz que do Senhor ninguém se zomba. Mais uma vez eu quero ser repetitivo. Tem crente que vai para o inferno com a Bíblia na mão. Não é porque você é membro da Igreja Batista Brilho Celeste, não é porque você vem para os cultos, é porque você tomou uma verdadeira salvação em Cristo Jesus. É por isso que você vai para o céu. Em segundo lugar, evidenciamos a verdadeira convenção quando nos revestimos de Cristo. Primeiro, porque o velho homem morreu, o novo homem deve estar no controle. Segundo, porque o velho homem morreu, o novo homem é continuamente renovado em Cristo. Versículo de número 10: e vos revestiste do novo homem, que se refaz, que é renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, eu quero aqui destacar o processo de duas renovações. Como é que Paulo aqui ele destaca esse processo dessas duas renovações? Primeiro, por meio do conhecimento. Versículo 10, mais uma vez: eu vou revestir do novo homem que se refaz para o pleno, cheio, total conhecimento. Então Paulo está nos dizendo que quanto mais conhecemos a Cristo,
mais nos tornamos semelhante a Ele. Porque esse homem que já morreu e esse novo homem que está continuamente sendo renovado, ele busca ter mais conhecimento de Deus. Vamos ler essa passagem aqui, volte sua Bíblia para Filipenses, capítulo de número 3, melhor dizendo. Vamos pegar do versículo 1 para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está orientando contra os falsos mestres. E ele vai dizer que quando nós não temos conhecimento de Cristo, nós vamos cair nas armadilhas dos falsos mestres. Filipenses 3:2. Acautelai-vos, quer dizer cuidado. Cuidado dos cães. Acautelai-vos com os maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo aqui, exortando esses irmãos de Filipenses, ele diz que se esses irmãos não tiverem o conhecimento de Jesus Cristo, esses irmãos eles vão ser enganados pelos falsos mestres, falsos obreiros, falsos irmãos. Então Paulo está nos dizendo aqui que quando esse conhecimento não é um conhecimento místico, pegando daqui, pegando dali, esotérico dos gnósticos, não se trata apenas de um conhecimento teórico, porque tem muitas pessoas que conhecem a Cristo teoricamente, mas de um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que o novo homem ele deve ser continuamente renovado em Cristo pelo conhecimento, em conhecer a Jesus Cristo. A ideia aqui, vamos pregar os casais aqui, a maioria casais, adolescentes, mas vamos pegar a ilustração dos casais. A cada dia que eu conheço a minha esposa e ela me conhece, o que vai acontecer? Ela vai saber quais os meus gostos e eu vou saber quais os gostos dela, porque eu vou conhecer, nós temos intimidade, nós temos aquela intimidade pessoal. Cada dia que eu conheço, eu vou saber o que ela quer, e a cada dia que ela me conhece, ela vai saber o que eu quero. Trazendo essa ideia para que Paulo está dizendo aqui, esse novo homem ele só vai ser renovado quando nós conhecermos verdadeiramente a Cristo. Por quê? Porque tem pessoas, tem crentes que só conhecem sobre Cristo, mas não conhece a Cristo. Então nós precisamos conhecer a Cristo e não sobre Cristo, porque quando nós conhecermos a Cristo, esse novo homem ele vai se renovar a cada dia mais.
Aí, irmãos, que está aquela estatística, mais uma vez eu vou ser repetitivo, que essa geração é a geração mais analfabeta que existe. Sabe por causa de quê? Falta de quê? Conhecimento. O profeta Isaías diz: o meu povo, Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de dinheiro. É assim que ele diz? O meu povo está sendo destruído porque não tem casa. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e conhecer a Cristo. Mas quando nós temos a verdadeira salvação, nós vamos procurar cada dia conhecer mais a Cristo. Nós vamos a cada dia conhecer mais a Cristo e vamos nos renovar em Cristo, porque o velho homem já morreu e o novo homem ele deve estar no controle, sendo renovado em Cristo Jesus. Segundo processo que se dá de conhecer, segunda maneira, primeiro pelo conhecimento, segundo pela transformação à imagem de Cristo. Olha o versículo de número 10, voltando para o meu texto. E vos revestiste do novo homem que se refaz para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem, ele é continuamente renovado quando nós fomos transformados à imagem de Cristo. Irmão, vamos voltar lá para Gênesis para nós entendermos melhor. Quando Deus criou o homem, lá Gênesis vai dizer, se não me engano, Gênesis 1, 27, que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem perfeito, colocou lá no jardim do Éden, mas o homem desobedeceu a Deus e essa imagem, ela foi ofuscada, né? Qual ele vai dizer assim: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é a imagem criada na criação, mas o pecado deformou essa imagem e a redenção em Cristo Jesus foi transformada novamente. Então o que ele está dizendo aqui? Que quando nós somos transformados à imagem de Cristo, ele está falando no sentido moral, não no sentido físico, né? Porque alguém pensa assim: como é que Cristo é? Como é que nós somos a imagem de Cristo? Então, como é que eu sei o rosto de Cristo? É olhar para nós. Não, não é no sentido literal físico, mas no sentido moral. Nós tínhamos uma natureza moral perfeita, mas o pecado ele destruiu essa natureza moral perfeita, mas Cristo, pela redenção em Cristo Jesus, foi transformada. Ou seja, antes da convenção, melhor dizendo, perfeição no jardim do Éden, pecou, a imagem foi ofuscada, né? Cristo veio e nos redimiu. Então agora nós temos a imagem moral de Cristo. Qual é a imagem moral de Cristo? O amor, o perdão, a compaixão, a justiça, a misericórdia, a graça que foi restaurada para nós. Então nós não tínhamos isso. Quando o homem pecou contra Deus, foi ofuscada essa imagem, mas Cristo, pela sua graça, restaurou novamente, transformou a imagem de Cristo. Agora nós amamos a Deus e aos irmãos. Não é assim que tem que funcionar? Não é assim? Agora nós pedimos perdão a Deus, pedimos? Agora nós nos perdoamos uns aos outros? Agora nós não pedimos perdão uns para com os outros? Agora nós não temos compaixão uns dos outros? Agora nós não somos justos, praticamos a justiça? Por quê? Porque essa imagem ela foi transformada, né? Então quando Adão pecou, ele não perdeu totalmente a imagem de Deus, senão ele deixaria de ser homem.
mas aquela imagem foi deformada pelo pecado. Aí aqui eu tenho uma ilustração para os irmãos para clarear melhor a nossa mente. Aí a ilustração é como uma pessoa, vamos pensar, é como uma pessoa que se aproxima numa noite enluarada de um riacho cristalino. Você olha e vê a lua refletindo na água. Você está num lugar e você vai de noite, aí você olha, a lua faz essa reflexão da lua. Porém, se essa água estiver suja, a lua ela vai continuar refletindo, só que você não consegue vê-la. Essa imagem de Deus que foi deformada pelo pecado e restaurada na redenção, alcançará sua plenitude na glorificação. Então nós olhamos para a lua, a água está suja, fica embaçada. Vocês aí que usam óculos, quando fica embaçada. Então essa imagem aqui que ele está dizendo, só vai ser restaurada plenamente na glorificação. Quando nós formos glorificados em Cristo, aí nós vamos ser novamente a imagem e semelhança de Deus no sentido moral. Nós vamos ser perfeitos. Então o que Paulo está dizendo? Que o homem ele deve ser continuamente renovado pelo conhecimento e pela transformação à imagem de Cristo no sentido moral. A aplicação, irmãos, para nossas vidas. Será que nós somos a imagem de Cristo no sentido moral? Você é um crente que compra e paga? Você é um crente que o seu nome está no Serasa? Você é um crente que não tem amor, não tem compaixão? Você é um crente que não perdoa? No sentido moral, você é um crente que comete injustiça? Será que nós tivemos essa transformação da imagem de Cristo no sentido moral? Isso é uma pergunta para se fazer, irmãos? Aí nós vemos hoje crentes roubando energia, nós vemos crentes subornando, nós vemos crente que não é sincero no seu negócio, quer ir para o céu, não vão não, irmãos. Porque houve uma transformação, nós fomos transformados à imagem de Cristo no sentido moral. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando que quando o novo homem ele vai se renovando a cada dia, esse novo homem ele vai entendendo que ele foi transformado à imagem de Cristo no sentido moral. No sentido moral, por isso que eu fico muito preocupado, quando os crentes, vamos falar de dízimo, tem crente que não devolve o dízimo do Senhor. Não estou dizendo que ele vai para o inferno, não, ou para o céu. Mas o que eu quero dizer é que se ele não devolve, ele não está obedecendo, possivelmente ele precisa de uma nova salvação, ou uma salvação verdadeira, porque é algo moral, foi transformado, nosso coração foi transformado, não tem como. Então quando eu entendo isso, quando nós entendamos isso, nós vamos dar valor na oração, nós vamos dar valor na leitura da Bíblia, nós vamos vir para o culto, olha aí, culto, doutrina e oração. Cadê os crentes? Se a gente for sair aqui, vamos lá na casa dos crentes que não vieram hoje. Será que a gente vai encontrar o crente orando lá? Poxa, eu não fui para o culto de oração, mas estou orando. Como é que nós vamos encontrar o crente se a gente sair daqui agora, nesse momento? Tudo lá, meu irmão. Não vieram para a igreja porque não quiseram, não estão nem aí para Cristo. Mas a pergunta é, são verdadeiros salvos, irmãos? Paulo está dizendo aqui: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fechando, irmãos, evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Paulo está mencionando 4 verdades. A primeira, porque o velho homem morreu. O novo homem deve estar no controle das nossas vidas. Segundo, porque o velho homem morreu, o novo homem é continuamente renovado em Cristo. E essa renovação vem por meio de 2 maneiras que processa-se: por meio do conhecimento, conhecer mais
a Jesus Cristo e pela transformação à imagem de Cristo. Se Deus quiser, quarta-feira que vem nós vamos para o terceiro, porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece muros de separação. Versículo 11. E quarto, porque o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. Cuidado para você colocar para o seu filho e para sua mulher: ela é minha vida. Que a tua vida nada, nossa vida é Cristo. Ela é minha vida, oi minha vida. Não, nossa vida é Cristo. Nós acabamos de ler aqui que a nossa vida é Cristo. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia, irmãos, para que possamos andar como luz e andar como sal desse mundo. Possamos ir para os santos céus. E nós temos também, irmãos, uma responsabilidade, que é de exortar aquele. Nós temos essa autoridade pela palavra de Deus. Então, se você vê um irmão que não está em obediência com a palavra de Deus, está em desobediência, exorte esse irmão. Irmão, lê a Bíblia. Irmão, vai para a casa de Deus. Irmão, congregue. Irmãos, ore, porque está aqui, irmãos, o peso da salvação. Não estou dizendo que o crente ele perde a salvação, não. Estou dizendo que o verdadeiro crente ele faz todas essas coisas, irmão, todas essas coisas. Por isso que o Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, pedir que o Teu Santo Espírito, que mora dentro de nós, possa, Senhor, testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos, Senhor, a verdadeira salvação. E que nós precisamos, Senhor, nos revestir todos os dias desse novo homem, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos obedecer os Teus mandamentos, para que possamos, Senhor, ser continuamente renovados em Cristo Jesus, nos dando a santificação progressiva, que a cada dia que passa nos tornemos mais santos, que a cada dia que passa, Senhor, nos tornemos mais a imagem e semelhança do Senhor no sentido moral, porque a nossa natureza ela foi trocada. O Senhor tirou os nossos corações de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor, Pai, nos fez uma nova aliança em Cristo Jesus, Pai, e as Tuas leis estão imprimidas nos nossos corações para obedecermos a Tua palavra, Senhor. Então nos ajude pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. E aqueles, Senhor, que estão em desobediência, aqueles, Senhor, que não manifestam, não evidenciam a verdadeira salvação, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações, Pai, para que possa, Senhor, rever a sua vida cristã da forma como estão Te seguindo, Senhor, para vir a Tua palavra, para orar, para vir à Tua casa, Senhor, e fazer a Tua vontade. Então tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude no nome de Jesus. Amém.